amigas, sejam muito bem-vindos ao Direito Criminal ao Vivo. Hoje nós vamos discutir criminologia crítica com o professor da USP. Quem é? Maurício Dieter. Então separa sua garrafa, pega sua taça e vem conosco nessa conversa sobre criminologia. Espero que gostem e um brinde. Um brinde. Hoje temos a honra aqui de receber um dos maiores criminólogos do país, Maurício Dieter. Muito prazer em recebê-lo, Maurício. Seja muito bem-vindo aí ao Direito Criminal ao Vivo. E Maurício, vamos começar fazendo já uma pergunta. Como começou o estudo da criminologia para você? Olha só, por mais que eu queira enfrentar a tua pergunta diretamente, eu vou ter que fazer prolegômenos, né? Eu quero agradecer o convite, diz que eu relutei muito para vir do programa de vocês. Isso que é bom vinho. Não, exato. Eu relutei não pelo vinho, não pela companhia de vocês. Eu relutei porque eu sempre penso que tem esse... Entre a popularização da criminologia e a sua vulgarização, sempre existe um risco inerente, que é quando você tenta, de maneira didática, explicar conceitos teóricos. Acho que faz parte da missão do professor tentar alcançar o maior público possível, com finalidade didática, esses conceitos. Mas também corre um risco de você apresentar categorias ou conceitos e eles se apresentarem de uma maneira vulgar e serem apropriados de maneira vulgar. Então, assim, eu quero elogiar o esforço que vocês fazem, acho que vocês estão no sentido de popularizar mesmo esse conhecimento, de pensar como a criminologia hoje consegue se infiltrar em questões da vida cotidiana. Afinal, o David Garland, que é um culturalista, vai dizer isso, né? O crime talvez seja o grande amálgama cultural que atravessa as culturas hoje. A centralidade do crime, da conversa do botequim até as discussões políticas, né? Parece que elas predominam na pauta, então falar sobre crime é muito importante, fazer isso com cuidado. E acho que a gente conseguiu chegar aqui, né? Pelo menos no programa de vocês, depois que eu fui ver alguns episódios antes de aceitar o convite, pensar nisso, né? Como é que você consegue apresentar conteúdo cientificamente denso de maneira a popularizá-lo sem o risco de vulgarizá-lo, sem banalizar esse conhecimento, né? Então, enfim, muito obrigado pelo convite. E agora sim, dizendo que o que me fez, não só pelo convite da Mariel, mas o que me fez vir aqui é porque você me convidou. A minha biografia da Michel, elas se entrelaçam já. Olha, se a gente fizer uma boa conta, tem uns 15 anos. Em algum momento, né, nós fomos a Defensoria Pública do Paraná, como estagiários, junto com o André Gibradino, junto com o William, né? E aí, como você me convidou e você insistiu, eu falei, eu não posso negar esse convite ao Michel, acho que faz parte desse esforço. Então, eis-me aqui, senhor, como eu dizia para a minha professora de catequese. Né? Muito obrigada. Imagina. E aí, qual que é a primeira pergunta? Como você quer começar esse negócio? Como você começou o seu estudo de criminologia? Eu comecei porque eu achava o direito horroroso, né? Ainda acho, né? O saber jurídico em si é modorrento, é chato pra caramba, é algo que no segundo ano de faculdade já me era muito claro. Eu não via nenhum futuro no direito, nessas definições, nesse léxico e nessa gramática que é o direito. Eu não via nenhum futuro no sentido de realização pessoal, né? Eu sentia que o nível técnico era muito baixo, era muito aquém do que eu esperava. Eu tinha essa coisa durante... eu morei boa parte da minha vida fora do Brasil, né? Então quando eu voltei para cá eu tinha aquela coisa assim, um advogado, ou o direito, como uma espécie de lugar onde se lia muito, se estudava muito, e fiquei extremamente decepcionado do ponto de vista intelectual com o direito como ele se apresentava, né? Especialmente o direito privado, que ainda acho um horror. E aí, no segundo ano de faculdade, por acaso o professor Juarez dos Santos começou as aulas na Federal do Paraná, me encontrei com o Juarez, e eu já tinha até desistido quase que formalmente do curso, ia fazer vestibular para outro curso, e ele me apresentou a Criminologia Radical. E eu li aquele livro num dia, assim, uma espécie de catarse, né? E quando terminei Criminologia Radical, eu falei, não, é isso que eu quero. O resto da faculdade, entre dormir e abandonar, né? Enfim, eu passei os 5 anos da faculdade, me concentrei desde o segundo ano a estudar Criminologia, Direito Penal e depois Direito Processual Penal. E é só isso que eu faço desde então. Então, assim, eu posso dizer que minha formação jurídica é uma formação criminológica. E a criminologia me trouxe a sociologia, que é, enfim, para a perspectiva que eu defendo, é a ciência matriz da criminologia, né? Existe uma discussão teórica sobre isso grande. Acho que hoje a criminologia brasileira está muito mais próxima da antropologia, da filosofia política, mas uma das missões que eu tenho assim, é resgatar a centralidade da sociologia no campo criminológico. Claro que a criminologia é muito mais interessante, porque ela consegue transformar o direito penal e processual penal e o direito sancionatório da execução penal, mas também todo o direito como objeto de crítica, né? Então você tem que dominar o discurso do direito penal, dominar o discurso do direito processual penal e usar a criminologia como ponte crítica. Então, assim, foi um percurso marcado por acidentes biográficos, né? Acontece na nossa vida, né? Os acasos. Depois, me apaixonei pela dinâmica da criminologia no direito penal, no trabalho na Defensoria Pública, né? Nessa época de estágio, principalmente, depois como estagiário, depois como
como sócio do professor Juarez, depois com o meu escritório. Acho que ali você tem assim, pequenos momentos de conquista, de liberdade, de atuação contra-hegemônica, sabe? Que trazem grande satisfação pessoal, apesar da barbárie do cotidiano da prática forense. Mas e também, vamos lá, né? Não é assim, eu fui para a criminologia porque eu também não tinha muita opção. No campo do direito, nada mais me interessava, assim, com pouquíssimas exceções contra as interfaces, talvez direito de psicanálise, direito de literatura, mas como, enfim, o arcabouço teórico marxista, que me parece de longe o melhor método analítico que existe para compreender a sociedade capitalista na qual nós vivemos, somado ao meu interesse pelo crime, criminalidade e processos de criminalização, não foi uma opção, né? Foi quase um curso natural trabalhar com criminologia. E Maurício, você acha que a criminologia contribui em que medida e de que maneira para um sujeito que é advogado? Não acadêmico, mas ele é advogado. É possível fazer uso, é necessário fazer uso de um conhecimento de criminologia para o campo da advocacia? Olha só, a advocacia tem certos valores nela, né? Pelo menos a advocacia criminal. A advocacia tem que ser técnica, ética e combativa. O perfil combativo depende um pouco de personalidade, né? Acho que, bom, estou entre criminalistas, você não consegue ser um advogado criminalista se você é covarde, já diria Sobral Pinto, se você tergiversa os seus princípios, né? Se você não tem coerência tem o perfil combativo, que sempre é feito com respeito, com cordialidade, mas com segurança, porque, enfim, todos esses valores estão interconectados, né? Então você tem que ter um perfil combativo. Acho que as pessoas que têm uma atitude muito conciliatória, sabe, frouxa moralmente, não deveriam fazer a advocacia criminal. O segundo princípio é que a advocacia tem que ser ética, né? Porque esse pode ser um ambiente marcado por corrupção, por desvios, por traições, né? por advocacias infiéis em relação aos seus clientes, aos patrocinados, especialmente quando tem muito dinheiro envolvido, né? A gente viu, por exemplo, no caso das grandes operações recentes, gente vendendo as suas biografias assim a troco de muito ou pouco, né? Mas negando seus valores. E para manter a coerência durante a vida é muito difícil, né? Uma coisa é você começar a corrida como Zen Bolt, outra coisa é terminar a corrida sendo, assim, eu vi biografias de pessoas que eu admirava sendo destruídas em pouquíssimo tempo, porque as pessoas se tornaram lavajateiras, assim, de uma hora para outra, condescendentes com práticas de delação feitas de maneira escusa, etc. Então, técnica, ética, combatividade, ética e a técnica, né? E aí na técnica é onde aparece a função da criminologia, eu acho. Por quê? Porque, veja, o criminalista e o defensor público também, mas é uma relação um pouco diferente, tudo que você tem contra a pretensão punitiva do Estado é um discurso, né? Quer dizer, o conceito analítico de fato punível, esse arcabouço teórico do direito penal e as regras de imputação delimitadas pelo processo penal, é um discurso que, se preenchidos os seus pressupostos e supostos, ele autoriza a punição de alguém. Então, como é que você vai combater isso? Olha, no limite, pela prática técnica discursiva, desafiando essas categorias, né? Discutindo elementos do tipo objetivo, do tipo subjetivo, o que envolve até dominar o direito penal. Mas no direito processual penal, existe um grande caminho que o Brasil ainda tem que avançar, em termos de investigação defensiva, de erro judicial, e a criminologia oferece um repertório enorme para isso, né? É do campo criminológico que saem os principais estudos sobre erro judicial, por exemplo, né? O que leva a uma testemunha errar na identificação, o que leva a uma má avaliação e interpretação de perícia, o que leva a vieses, interpretações heurísticas, né, de interpretação ou de preconceito determinando o julgamento. Então, a criminologia hoje afetaria imediatamente no processo penal. Pensando numa perspectiva mais ampla, no campo técnico, a criminologia crítica tem por objeto os processos de criminalização. Uma parte importante desse processo é a criminalização secundária, que é como o sujeito passa pelo sistema de justiça criminal. Então, se você conhece, por exemplo, as meta-regras punitivas que atuam para determinar condenações nos casos mais comuns, você consegue operar no nível dessas determinações para poder impedir que esse processo se concretize. Então, eu poderia usar inúmeros exemplos, mas vamos lá. Uma condenação fácil no Brasil, um ônus acusatório pequeno, é do tráfico de drogas. É muito fácil condenar alguém por drogas no Brasil, basta uma quantidade de droga e uma narrativa policial. Não importa se a droga está com o sujeito ou não, importa relativamente pouco a quantidade, mas tendo a droga e uma narrativa policial, uma pessoa é condenada no Brasil. Se você conhece os mecanismos pelos quais operam, os estigmas envolvidos nesse cálculo, você sabe em que pontos interferir para desconstruir a narrativa, já que a prova material da droga geralmente vem acompanhada de um exame toxicológico, então você não consegue disputar isso discursivamente.
Então, vamos lá, a resposta seria, dentro desses valores da advocacia, nesse tipo de advocacia criminal, que eu gosto de ensinar, penso que esse é um valor que eu ensino aos meus alunos, com esses 3 pilares, no campo da técnica, fora o domínio técnico do direito penal, processual penal, do direito sancionatório, da execução penal, a criminologia imediatamente serve a partir do desafio da produção probatória, produzindo prova de maneira mais qualificada, de maneira, enfim, não acomodada, né? Ela rompe a ideia daquele advogado que afirma a inocência e apenas contesta as provas, né? Que não vai ele ativamente produzir evidência em favor, uma atitude passiva, né? Às vezes muito confortável, né? Muito embotada, que não... A criminologia rompe esse perfil, mas ela também, fora desse aspecto imediato, ela dá estratégia para pensar o caso, né? Ela permite pensar o caso de maneira muito mais ampla do que o direito penal. Ela foge da descrição da natureza jurídica do fato para encontrar nas determinações reais meios de contranarrativas que possam favorecer o processo de absolvição. O que eu posso segurar para vocês é que, por experiência, isso funciona, né? Você vê assim, qualitativamente, a advocacia de qualidade já funciona porque ela é qualitativamente superior. Mas se você soma a advocacia qualificada, esses insights que o estudo criminológico, né? Grandes advogados, eu acho, eles têm esses insights sem terem sido ensinados. Porque isso é um intuitivos. quase intuitivo, né? O sujeito sabe como é que o processo se catalisa. Mas o estudo criminológico também revela isso, né? E se você está envolvido nesse estudo, você consegue descobrir mais saídas do que uma avaliação meramente jurídica, o que não é pouca coisa, né? Mas com certeza ela abre mais caminhos para a absolvição. E Maurício, e a criminologia, como que ela pode ser adotada na prática do Ministério Público como acusador, do juiz como julgador? Olha, eu já vi várias expressões disso, né? A maioria delas ruins, né? Por quê? Porque quando o Ministério Público tem utilizado a criminologia, por exemplo, eu já vi referências a Sutherland em denúncias por crimes de colarinho branco, em que se fala sobre o exemplo ou o contexto das pessoas em relação ao crime, como se houvesse uma espécie de aprendizado porque ele estava envolvido num certo grupo infiel às normas, etc. Ou então, também já vi referências com análises econômicas do direito que apostam na ideia do sujeito racional, como um sujeito que toma decisões pelo tráfico em função da relação custo-benefício. Ou seja, essas aproximações de uma criminologia etiológica ou de uma típica criminologia liberal, né, que aposta em padronização e modelagem econômica do comportamento humano, são as piores expressões da criminologia que têm aparecido na acusação. Por outro lado, é importante perceber que existe à disposição um arsenal teórico muito rico, já cristalizado em livros de direito penal, que se apropria do repertório criminológico crítico para oferecer saídas de descriminalização. Acho que um excelente exemplo para isso é o melhor conceito de culpabilidade que existe hoje à disposição da literatura, que é a culpabilidade por vulnerabilidade do professor Eugênio Raul Zaffaroni. O Zaffaroni se apropria da crítica criminológica contra a imanente seletividade do sistema penal para estabelecer um discurso de redução da censurabilidade diante das hipóteses recorrentes de punição, determinadas por classe, gênero, raça, enfim. Então, se você conseguir mobilizar em categorias penais o conhecimento criminológico crítico, você tem potencial para utilizar isso, tanto no Ministério Público, no Judiciário, que vão, enfim, acionar os mecanismos que determinam a criminalização, já que defensoria e advogados trabalham em sentido contra-hegemônico, que conseguiriam, e a gente vê isso, né? Tem juízes extraordinários, juízes que, enfim, merecem e dignificam a posição da magistratura, como Marcos Peixoto, Flávio Cruz, Rubens Casara, que usam esses conceitos do direito penal informados pela criminologia crítica para evitar processos de criminalização. Então, assim, é possível fazer, dá para fazer, já está inclusive feito, né? Basta ler, estudar e aplicar aquilo, tentando elevar o padrão, né, técnico da prática forense, que em geral é muito baixo. Eu acho que os criminólogos sofrem algo parecido com o que nós, na dogmática, sofremos também, porque muitos dos promotores, dos juízes, regra geral, tirando esses exemplos, enfim, bons que você deu, eles se apropriam de uma, enfim, teoria dogmática, por exemplo, regra geral para justificar uma punição, para ampliar uma punição, inclusive para justificar uma decisão pré-tomada. Claro. Né? Então essa é a regra. Sim, mas eu acho, desculpe, só dizer, acho que você está até otimista nisso, acho que é ainda pior. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, já fez isso 3 vezes. Eles pegam o nome da teoria e, a partir de uma interpretação idiosincrática, vulgar,
rasa do nome da teoria supõe que podem aplicar a teoria. O STF fez isso. A teoria do domínio do fato. Domínio do fato, assim, um dos exemplos, né, se você volta a ver o julgamento de casos emblemáticos, como foi o Mensalão, mesmo depois, em que os ministros evocam o que eles acham que é a teoria, eles não conhecem os teóricos, não conhecem as referências, não conhecem como essa categoria funciona, o que eles têm ali é uma fraude de etiqueta que eles colocam um rótulo para justificar ou uma decisão pré-tomada, ou uma decisão politicamente orientada, ou as próprias convicções, né, disfarçadas de direito. E a próxima pergunta, Maurício, talvez você tenha até que tomar um vinho para conseguir responder. Eu também, viu, você, do momento em que você começou a estudar criminologia, a gente não precisa admitir aí há quantos anos isso aconteceu, mas de quando você começou a estudar criminologia para agora, analisando a sociedade com lentes de criminólogo, o que você vê de diferença? É um cenário mais otimista? É um cenário mais pessimista? Se você fosse olhar para a sociedade com lentes de criminólogo de quando você começou a estudar para agora, o que você diria? É pior, é bem pior, é muito pior. É assustador, né? Porque, vamos lá, quando eu ingressei na graduação, dificilmente um estudante de graduação em Direito saberia nomear os 11 ministros do STF. Sim. Eu não sendo muito interessado nisso, um carreirista de repente, mas assim, você teria dificuldade de nomear os 11 ministros. Hoje, a minha avó tem uma opinião sobre os 11 e dos 11 eu acho que ela não gosta de 8. Então assim, se a minha avó sabe o nome dos 11 ministros e tem opinião sobre as decisões dele, e vamos concordar que nos últimos 5 anos as decisões que importam nesse país são em regra, do ponto de vista jurídico, em matéria criminal, a repercussão que essas decisões têm, a análise do senso comum sobre essas decisões, não há dúvida que produziram, dentro do sistema jurídico, esse olhar público sobre a questão criminal, que é informado por uma teoria criminológica, claro, uma teoria criminológica vulgar, pequena, de senso comum, que você conhece pela própria experiência, que o sujeito foi assaltado, vítima de violência, ele vai transformar essa experiência em um saber próprio que ele vai tender a universalizar, ou então porque ele é informado pelos meios de comunicação, tanto os que você tem por rede social como pela televisão, das opiniões que parecem ter algum arcabouço, que parece, né, que um sujeito que mente na condição de expert, então jornalista, que enfim faz um programa escandaloso às 5 da tarde, que é mais ou menos o horário que a pessoa vem para aliviar suas frustrações em casa e tem que ser confrontada com toda aquela violência apresentada como informação, diagnóstico e prognóstico, né? Por que o crime acontece, como ele vai se resolver, etc. Então, se você combinar todos esses elementos, é muito claro, muito difícil fazer uma análise, né, de contexto num país tão grande como o Brasil. Primeiro que teria que analisar questões regionais, questões nacionais e questões, né, enfim, pelo menos continentais, assim, pela influência que tem a perspectiva do crime desde o norte para cá. Mas deixa eu ver se consigo ilustrar meu pensamento com uma referência. Assim. Uma das coisas que mais prejudicou a questão criminal no Brasil, de um ponto de vista criminológico, é a TV Justiça. Especialmente a transmissão das sessões do plenário. Porque isso colocou... Você hoje não consegue, acho assim, qualquer jurista com um pouco de vinho vai reconhecer isso, você não consegue entender mais o STF do ponto de vista jurídico. Não porque eles não sejam informados sobre isso, alguns até desconfiam, mas em regra, os que estão lá sabem o que estão fazendo, eles têm informação teórica, em alguns casos mais do que suficiente, para tomar decisões juridicamente informadas, conforme os princípios que condicionam isso. Mas como as decisões deles contradizem de maneira radical o texto legal, a ponto, por exemplo, de eles poderem negar o texto, dizendo que não está escrito o que está escrito, declarando um artigo do Código do Processo Penal inconstitucional, sendo que ele reproduz o texto constitucional, quer dizer, uma barbaridade de violação da lógica da não contradição. Quando chegar nesse nível, você se dá conta que você só vai entender o STF do ponto de vista político. Por que tal ministro tomou essa decisão? Olha, você não vai entender isso lendo as referências teóricas e indo até os textos legais que deveriam disciplinar as decisões deles. Não é uma questão mais de hermenêutica, né? O Márcio Felipe Sotelo, esse grande filósofo lá em São Paulo, disse isso, né? Quase infantil você ficar dando lição de hermenêutica nos ministros, né? Porque você só vai entender as decisões deles politicamente. Agora, o que significa isso em termos de matéria criminal? Uma profunda regressão intelectual. Né? Uma regressão teórica, uma regressão intelectual. Você está trabalhando num nível muito baixo de decisão, informado se não informado, gravemente influenciado pela opinião popular. Então é muito pior. Maurício, podemos te definir como um criminólogo crítico? Eu acho que quem não for criminólogo crítico hoje não consegue ser criminólogo. Então, assim, por quê? Deixa eu explicar por quê.
Antes disso, só interrompendo, já para você explicar ao pessoal, que o pessoal que está vendo, está ouvindo a gente aí, eles não sabem o que é a criminologia crítica. Então, se você puder fazer esse gancho da criminologia crítica para daí poder então... Tá bom. Olha só, a criminologia sempre foi, desde os seus primórdios, e acho que só dá para identificar a origem da criminologia mesmo, a partir de Lombroso e alguns predecessores imediatos. Né? Havia uma certa produção criminológica digamos, na Inglaterra, especialmente influenciados pelo naturalismo. Existiam alguns insights criminológicos dentro do método positivo já. Não acredito que exista criminologia antes, né? Acho que as lições que remetem aí à Beccaria não fazem o menor sentido. Mas a criminologia já nasce desde do mito lombrosiano como a ciência que estuda as determinações do crime. O que aconteceu é que mudou muito o que você entende como estudo, determinações e crime. Né? Como se estuda, hoje acho que você é obrigado a fazer uma pesquisa coletiva e transdisciplinar, né? Ninguém consegue mais ser, a não ser assuntos muito teóricos, você não consegue fazer pesquisa criminológica individual, porque são tantos saberes que orientam a criminologia, antropologia, sociologia, filosofia, história, geografia, quer dizer, estatística, é tanta coisa que ajuda a compreender a complexidade do crime que a ideia de estudo, como um estudo vinculado a um método muito exegético, já não funciona. Então, estudo. As determinações também mudaram muito. A pesquisa da causalidade do crime se abandonou, embora ainda existam pesquisas causais do ponto de vista biopsicofísico, a gente tem que prestar atenção, porque elas continuam existindo, né, são bem financiadas nos principais centros universitários do mundo. O estudo das determinações hoje são determinações muito mais complexas e sempre apresentados numa certa perspectiva dentro dessa totalidade do problema. E o crime já não se entende como crime como um fenômeno, digamos, natural, um crime autorreferenciado. A gente entende o crime como resultado dos processos de criminalização. Então, como a criminologia crítica, nessa passagem do método positivo, retorno ao método negativo, e hoje na pulverização do método, que também é uma questão problemática dentro do campo criminológico, você não tem mais como ser um criminólogo apenas, porque isso te colocaria numa posição atrasada, né? No sentido de que você está fazendo uma pesquisa vinculada a um método que é ultrapassado em mais de um... Não é que deixa de ser importante, tem a sua validade limitada. Então, um criminólogo crítico é quem está preocupado em compreender por que o crime acontece, como é que se responde a esse crime e como é que se modulam essas respostas. Então, é um estudo mais complexo porque ele não está preocupado apenas até o momento em que o crime se consuma. Né? Os motivos do crime, digamos, os fatores do crime, pensando no crime como um fenômeno multifatorial. Ele parte da centralidade da reação ao crime, seja oficial, seja popular, seja, enfim, como que a determinação do processo de criminalização, às vezes ela própria pode ser criminogênica, né? No caso das drogas é evidente, você só tem um problema criminal de drogas porque você criminalizou, porque antes disso, drogas são um problema. Mas quando você criminaliza, você cria dois problemas, o problema das drogas mais o problema da criminalização. Então, o criminólogo crítico está preocupado com todas as dimensões do fenômeno criminoso. O que nos difere um pouco, talvez, acho que aí sim dá para fazer uma diferença melhor, eu não acredito que existam criminólogos apenas hoje, porque se eles são criminólogos, eles estão pelo menos aí 50 anos atrasados, né, como um sujeito que não evoluiu na profissão, mas dá para criar uma certa diferenciação, por exemplo, entre criminólogos críticos e sociólogos da violência. Para a sociologia da violência, sim, você tem como núcleo de estudo sobre a violência na USP, eles estão muito preocupados com os índices de homicídio, como diminuí-los, políticas públicas concretas que possam afetar isso de maneira muito cartesiana. Assim. São estudos aprofundados, dedicados e tal, mas eles estão menos preocupados com as formas de naturalização da violência, que é um campo da criminologia incorporado pela vitimologia. Eles estão menos preocupados com os processos de rotulação do crime como reação social simbólica a problemas sociais reais. Então, talvez, assim, em termos de carreira de quem trabalha com o crime, né, acho que você consegue diferenciar os criminólogos críticos preocupados com toda a dimensão, mas na centralidade do processo de criminalização, da atuação do sistema de justiça criminal, com os sociólogos da violência, que tendem a naturalizar o fato, que em medida pode ser naturalizado, para operar políticas públicas que têm aí já curto ou médio alcance de efetividade. Né? São pessoas com pesquisas extraordinárias e com uma função muito importante, né? Enfim, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Núcleo de Estudo sobre a Violência, que, enfim, lideram isso no Brasil. Já os criminólogos políticos têm uma perspectiva diferente, assumindo a centralidade das agências de repressão, Ministério Público, Judiciário e Polícia, como os principais elementos que devem ser estudados além da prisão, dentro da sua disciplina específica. Maurício, antes de você dar as dicas dos seus vinhos preferidos, para quem estiver nos assistindo ou nos ouvindo, se você fosse indicar para alguém que chegasse, professor Maurício, quero começar a estudar agora a criminologia ou mais a criminologia crítica, sei que vai ser difícil para você fazer essa eleição, não vamos nem falar de livros, vamos falar de autores ou correntes, se você preferir. 3, vamos lá. Olha só,
O livro que mudou a minha vida foi a Criminologia Radical, né, do Jolecino dos Santos. Então, assim, é a Bíblia que eu venderia. Né? Se você lê o Criminologia Radical, algo deve operar dentro de você, né? Se você tem vocação para isso. Mas eu acho, mano, que é o seguinte, ao invés de indicar um livro de criminologia, eu acho que a melhor forma de entrada na criminologia é pelo jornalismo. Né? Eu acho assim, se você volta a ler o Caco Barcelos, ou o livro do Misha Glenn, do Dono do Morro, você vai entender um pouco da dinâmica, da especificidade do crime, fora da sua capitulação jurídica. Né? Então, assim, no Dono do Morro, o Misha consegue mostrar quão fora do senso comum é a realidade do comércio varejista de drogas ilícitas. Né? E não para glorificar a figura de um traficante. Pelo menos, para pelo menos mostrar, olha, é muito mais complexo do que parece. Né? É uma relação com um monte de mediações sociais, mediações políticas, mediações do sistema justiça criminal, da reatividade que tem entre polícia e tráfico, quer dizer, dessa relação que não é uma relação necessariamente de conflito, como faz parecer o discurso dicotômico. Então, acho que a melhor forma de se aproximar da criminologia, de se encantar com ela, é aproveitar o repertório que esses jornalistas investigativos fazem, seja de crimes históricos, né, a gente também tem com Boris Fausto um enorme repertório em relação a isso, como de análises mais contemporâneas, para você começar a se dar conta de como o sistema de justiça criminal brasileiro, incluindo aí polícia, prisão, juízes e promotores do Brasil, é tão rico em termos analíticos, para daí se motivar a buscar em autores como David Garland, Jonathan Simon, sei lá, Luiz Vacan, Alessandro Barata, Vera Andrade, Vera Maluma de Batista, Nilo Batista, enfim, todo o repertório conceitual para poder fazer um estudo acadêmico sobre isso. Talvez seja uma pergunta assim, como é que você aprende a tocar piano? Né? Você pode fazer o percurso tradicional, que é primeiro se instruir na especificidade de ler as notas e poder transplantá-las, ou você pode começar tocando. Né? Eu acho que talvez em termos assim, de público em geral, aprender algumas canções de memória, né, para tocá-las, para depois ver como que ela pode ser mediada por saber formal. E por humildade, o Maurício não falou do livro dele, mas o Maurício também tem um livro. Né? Se você puder falar um pouquinho, nossa última pergunta jurídica antes de entrar no tema do vinho, fala do seu livro que merece ser falado. Eu publiquei a Política Criminal Autorial, vamos lá já quase 6 anos. Política Criminal Autorial vem da minha preocupação com o fundamento da censura penal. Política Criminal Autorial é um prognóstico de quão pior podem ser as coisas sem controle jurídico, quando você transplanta para Big Data, né, ou para análise atuarial, estatística aplicada, o padrão de justiça. As pessoas conhecem isso, porque, por exemplo, quando você vai definir o seguro do teu carro, se você é uma velha senhora, você vai ter um seguro muito mais barato do que um jovem condutor. Por quê? Porque, estatisticamente, o grupo de risco ao qual pertence esse jovem se envolve em acidentes fatais ou com perda total com uma frequência muito maior. Então, eu não estou julgando o que eles fazem, nem mesmo o que eles são. Eu estou julgando o grupo de risco ao qual eles pertencem. Quando você transplantar essa lógica para o sistema de justiça criminal, você está usando uma política criminal autorial, você está definindo padrões de justiça, quanto tempo a pessoa tem que ficar presa, em que cela ela tem que ficar, quais são as condições de liberdade que ela vai ter, definida pelo risco que ela representa. O problema dessa perspectiva é que ela acaba naturalizando a criminalização, então ela é autorreferente. Aquilo que determina a prisão hoje acaba servindo como critério de risco para determinar que alguém seja... Alimenta. E aí vai criar padrões de justiça disso, vai dizer, olha, essa velha senhora que matou o marido aos 90 anos, embora seja um homicídio, tem que ficar menos tempo presa do que esse jovem rapaz negro e pobre, porque ele cometeu o tráfico e o índice de reincidência dele é muito maior. Então, como ela provavelmente não vai praticar mais nenhum crime na vida e ele tem todo um processo de criminalização contra si já desenhado, esse sujeito teria que ficar preso por mais tempo. Então, a política criminal autorial, não é um estudo sobre o Brasil, é sobre uma tendência que colonizou a racionalidade da política criminal dos Estados Unidos, e eu só escrevi sobre isso porque eu acho que isso tende a vir para o Brasil mais cedo ou mais tarde. Né? Esses conceitos como gerencialismo, né? A ideia desses políticos que não são políticos, são gestores, né? E eles vendem essa espécie de racionalidade e controle social por meio da estatística aplicada. Se isso vier ao Brasil, e a tendência é que venha, porque isso é gestado a partir dos Estados Unidos, que é a principal referência para o Brasil em termos de política criminal, o livro veio um pouco para ser uma espécie de vacina contra isso, né? Para quando isso chegasse, já ter uma espécie de massa teórica crítica. Né? Tem poucos trabalhos sobre isso, na verdade, né? E como eu escrevi e publiquei, eu acho que devo ter sido o primeiro a publicar isso, o livro ficou bom porque foi o primeiro. Essa é uma vantagem que você escrever algo pela primeira vez. Ele acaba sendo porque é o único que tem. Né? Mas agora a gente tem outros estudos, outras teses sobre isso. Não mudou muito, é claro que deveria atualizar o livro para ir atrás de elementos mais desenvolvidos em termos de prognósticos hoje à disposição do mercado,
mas também é verdade que a racionalidade dele continua exatamente a mesma, a atualidade do livro ainda continua se justificando. Muito bom. E o Maurício falou aqui no começo do vídeo, do nosso áudio, que ele morou fora do país, morou no Chile, né, Maurício? Morei no Chile muito tempo, morei no Chile quase 6 anos. Isso já te entrega, talvez, aí, qual é a tua relação com o vinho? Olha, eu vou ser absolutamente sincero com vocês, né? Eu gosto muito de tomar vinho, tinha de certa maneira o vinho inscrito no meu cotidiano, mas a realidade me faz tomar mais whisky hoje. Eu acho que a dose que vem tem sido pequena. Né? E como a gente já vive em ressaca, porque o horizonte político me dá náusea, dor de cabeça, etc., eu acho que assim, você tem que justificar cada vez algo. Em termos de vinho, eu gosto muito de Pinot Noir, mas todos, enfim, me criei à base de vinho chileno. E na adolescência, enfim, eu bebia bastante vinho, né? Bebia mais pisco ainda, né? Porque, enfim, assim, acho que durante toda a minha fase final, na minha adolescência, foi o pisco, a bebida alcoólica número 1. Mas como no Chile tem muita oferta de vinho, né? Você compra mesmo bons vinhos em Tetra Pak, né? Enfim, era algo que entrou na minha vida cedo. Né? E a cultura do vinho no Brasil mudou muito, né? Ainda é um pouco um artigo de luxo, né? A questão de classe ainda impede o acesso dele de maneira mais popular. Enfim, mas em termos de gosto pessoal, qualquer Pinot Noir francês eu compro de olhos fechados. Né? Tem alguns não tanto de olhos fechados, porque eles, enfim, o preço deles obriga talvez uma análise mais cautelada. Mas aí um Pinot Noir de olho aberto aí, se indicaria para os nossos amigos aí. Olha, imediatamente eu não vou ter uma referência que eu saiba como oferecer como rótulo, assim. Eu acho que é difícil errar nesse ponto e também acho que em termos de paladar eu teria que me supor assim de um elitismo gustativo que eu não tenho para poder dizer que esse rótulo me agrada em especial, sabe? Eu sigo duas indicações, da cepa, né, do Pinot Noir e da origem francesa, porque você não... Olha, muito difícil errar num vinho francês, porque vinho é cultura, né, no final das contas, né? Claro, você pode metaforizar sobre ele como você quiser, você pode dizer que como a levedura consome o açúcar da uva, o álcool é mais ou menos como a mais-valia da levedura e a gente se apropria dela a cada gole. Mas a produção do vinho se inscreve numa história, né, numa tradição. Então, embora você tenha aí os vinhos do Novo Mundo, né, e o Chile foi um dos primeiros, junto com Califórnia, junto com a Austrália, a produzirem vinhos e se darem conta de que os vinhos definidos por cepa eram mais fáceis de serem comercializados, porque especialmente para o consumidor estadunidense, que é um consumidor na época ainda era muito tosco, né? Então ele não sabia o que era um Bordeaux exatamente, né? Porque Bordeaux define um sabor, uma história, e ele queria comprar não, que era um vinho com esse tipo de uva, né? Então, por isso assim, você não vai errar comprando, sei lá, um Taná do Uruguai. Né? Muito difícil, porque a cultura do Uruguai e o local, tudo isso é pior isso. Você não vai errar comprando um Carmenère chileno, porque o Carmenère no Chile foi um dos poucos que conseguiu se manter preservado, uma grande contaminação de fungos que praticamente exterminou a cepa na Europa. Então, assim, eu não seria tão pretensioso como para indicar um rótulo, né? Mas se você comprar, bom, um Bordeaux, claro, um Bordeaux não há dúvida, mas qualquer vinho francês que leve predominância de Pinot Noir, eu acho que você vai gostar muito do que você está bebendo. No final das contas, acho que é isso que importa, né? Não julgar talvez um livro pela capa, né? Se o autor da criminologia é bom, depende de qual cultura ele veio, né? Quem são seus mestres, seus predecessores, quem são seus sucessores, que escola ele se filia. Acho que dá para usar o mesmo modo de escolha do vinho também. Maurício, já nos encaminhamos para o final, então a gente quer mais uma vez registrar aqui o agradecimento por você ter aceitado o desafio de estar conversando conosco sobre criminologia enquanto bebemos um vinho. Já tivemos aqui alguns estudiosos do direito penal, do processo penal, da psicanálise, da literatura, mas você é o primeiro criminólogo e tenho certeza que a gente inaugurou bem essa matéria. Então, muito obrigada pela presença. Isso aí, pessoal. Obrigado, um abraço. Um brinde e até mais. Até mais. Olá, aqui é a Tati, tudo bem? O vinho que participou da conversa de hoje foi o Angustifolia Gran Reserva Cabernet Sauvignon Safra 2012, um tinto 100% paranaense que foi medalha de ouro no GP de Vinhos do Brasil em 2018. De longo amadurecimento, ele estagiou 24 meses em barrica de carvalho francês. Com isso, ele ganhou bastante potência, muita textura e ele é um vinho bastante marcante. O que se destaca aqui são os aromas de pimenta negra, um balsâmico, um cacau, é um vinho muito marcante mesmo. E uma dica, quando for abrir, pelo menos 1 hora de decanter vale muito a pena, é um ótimo vinho. Tchau!